Hoje, então, nós iremos falar sobre neurociência e transferência. Vamos mergulhar um pouquinho em como que acontece o que nós chamamos de relacionamento ou dentro do nosso campo prático em neuropsicanálise, como que acontece o que nós chamamos de transferência e contra-transferência. Nós, enquanto psicanalistas, sabemos muito, né, dessa prática, desse funcionamento, dessa dinâmica dentro de um viés comportamental, ou seja, nós observamos isso, intuímos isso subjetivamente e vice-versa. Mas e quanto ao cérebro? E se nós mergulhamos na neurociência específica do que nós chamamos de vínculo terapêutico, do que nós chamamos de transferência, o que acontece dentro do cérebro do paciente quando ele está constituindo um vínculo terapêutico? E, em especial, o que dificulta que o paciente consiga construir um vínculo terapêutico com o terapeuta, com o analista. É esse viés que nós vamos tentar compreender aqui hoje. Entender a neurobiologia do vínculo terapêutico, do relacionamento, da transferência e contra-transferência não modifica a forma que vocês trabalham hoje com psicanálise, mas traz uma ferramenta, um clareamento muito mais significativo do que especificamente pode dificultar que o paciente consiga constituir um vínculo terapêutico com vocês e ter uma dimensão de que aquilo que vocês pensam, sentem, refletem enquanto está constituindo um vínculo terapêutico com o paciente não precisa ser verbalizado para que tenha um impacto sobre o paciente. Então, muitas vezes nós atendemos um paciente e nós temos nossas próprias conclusões acerca do que ele fala, alimentamos, ruminamos essas certas conclusões, e dessa forma o que nós fazemos especificamente é não conseguir constituir o vínculo terapêutico, porque mentalmente nós estamos dificultando essa construção, essa conexão afetiva do paciente conosco. E aí, quando eu trago para vocês a neurobiologia do vínculo terapêutico, eu estou dizendo que vocês têm uma ferramenta a mais de como constituir um vínculo terapêutico, em como tornar esse ambiente que nós em psicanálise chamamos de setting terapêutico, mais próximo, né, de certa forma, mais eficaz para ajudar no tratamento do paciente. Por que nós vamos falar de como o cérebro processa relacionamentos? Por que nós vamos falar sobre especificamente vínculo terapêutico? Por que isso importa para nós? Quando você faz uma pesquisa, né, dentro da literatura científica sobre a importância do vínculo terapêutico ou a importância do relacionamento entre terapeuta e paciente, do paciente para o com o terapeuta, você encontra aí algumas pesquisas trazendo cerca de 30 a 40% da melhora ou da eficácia do tratamento do paciente vai se dar pela qualidade do vínculo terapêutico que o terapeuta constituiu com esse paciente. Ou seja, aqui eu estou dizendo que se você já tem um vínculo terapêutico constituído de qualidade com o seu paciente, 30% a 40% do tratamento já está encaminhado, né? Já está assegurado que vai acontecer. Agora, por mais que nós tenhamos conhecimento técnico, por mais que nós tenhamos conhecimento científico, se nós não temos vínculo terapêutico com esse paciente, 30% a 40% dessa eficácia do tratamento vai, de certa forma, estar comprometida. Então, muitas pessoas hoje fazem consultas especificamente com inteligência artificial para encontrar uma maneira melhor de regular aquilo que elas estão sentindo. E isso não é por falta de conhecimento técnico, isso não é por falta de diploma, isso não é por falta de especialização, isso não é por falta de formação, isso é por falta de vínculo terapêutico. O que leva uma pessoa a buscar um ser humano, um terapeuta, para dialogar, para dividir o que ela está sentindo, em vez de buscar uma IA que tem lá acesso a qualquer conhecimento que às vezes nós como terapeutas não temos, é especificamente o vínculo terapêutico. E eu acho que o papel fundamental do que a gente vai entender hoje aqui é que não é a fala, não é a verbalização sobre o sofrimento do paciente, ele falando sobre o que ele está sentindo, que leva à melhora no tratamento, na demanda, no adoecimento do paciente. O que faz com que o adoecimento, a sintomatologia que o paciente experimenta tenha uma melhora é o vínculo terapêutico. É a ideia de saber que alguém está te ouvindo, que alguém nesse mundo gigantesco com quase 8 bilhões de pessoas está dando voz, está dando ouvido para escutar aquilo que o paciente está dizendo. A dor, o medo, o trauma, a experiência traumática que a pessoa teve está sendo ouvida, está sendo acolhida, validada. E isso é coisas que, às vezes, a gente não encontra dentro da família.
Isso é coisas que nós fazemos o tempo todo com um amigo, com um cônjuge, com um parceiro, etc. Mas o outro genuinamente parar e escutar o que você está dizendo, o que você está trazendo, já é um sinal para você mesmo, um reflexo no espelho de que a tua dor importa, de que o teu adoecimento importa, de que aquela experiência triste, dolorida que aconteceu com você lá na infância importa. E isso só acontece quando nós conseguimos genuinamente escutar o paciente, tá? E isso não acontece na verbalização, isso acontece nessa dinâmica que nós chamamos de vínculo terapêutico, transferência ou contra-transferência. Esses artigos aqui, eles trazem a fundamentação desses estudos e a gente vai deixar ele lá na plataforma para quem quiser fazer o download e ler esses artigos, tá? Infelizmente, acredito que os dois ali, eles têm somente em inglês, mas o terceiro ele tem em português. Então, a gente vai deixar lá para vocês fazerem o download dele. Vamos mergulhar um pouquinho no que nós entendemos como vínculo terapêutico e como que diferentes campos, como a psicologia, a psicanálise, etc., olha para essa ideia de vínculo terapêutico. Porque por mais que pode parecer a mesma coisa, existe uma sutil diferença que separa um paciente que experimenta uma conexão com o analista, que nós chamamos de transferência, e existe também uma sutil diferença do paciente que experimenta isso com o psicólogo, com o psiquiatra, com o outro terapeuta. E eu queria evidenciar um pouquinho essa diferença aqui para vocês, tá? Primeiro ponto, vínculo terapêutico na psicologia. Quando nós falamos de vínculo terapêutico na psicologia, e isso é algumas coisas que você vai encontrar já na faculdade de psicologia, eles trazendo a importância disso, é interessante porque o vínculo terapêutico na psicologia, ele não é tão genuíno, ou seja, ele tem uma lei específica que ampara a qualidade desse vínculo. Ele tem regimentos éticos que um Conselho Federal de Psicologia vai garantir, vai investigar para ter qualidade nesse vínculo terapêutico. Então, aqui nós estamos dizendo que não é só genuinamente a humanidade do terapeuta, do psicólogo, que sustenta o vínculo terapêutico. O vínculo terapêutico é também sustentado, permeado e garantido por um código penal, por uma possibilidade de punição. Genuinamente, por exemplo, é quando eu escolho atender, acolher, validar o outro, não porque um conselho está me fazendo regimento para que eu faça isso da maneira que o conselho espera que eu faça. Então, não acaso, quando nós falamos de vínculo terapêutico dentro da psicologia, em especial abordagens cognitivas, porque se você olha para abordagens humanista, como a Gestalt terapia, você vai ter um acolhimento que ele é mais genuíno, né? Mas ainda assim existe um regimento que exige que esse vínculo terapêutico aconteça dentro de um padrão, dentro de certas normas. Mas quando nós falamos desse vínculo terapêutico em psicologia, nós estamos dizendo que, por ter um regimento, existe um limite. Existe um limite entre paciente especificamente e psicólogo e terapeuta. E o terapeuta não pode avançar esse limite, como não pode permitir que o paciente avance esse limite. Isso não somente em questão do próprio vínculo, por ameaçar o próprio vínculo, mas pela possibilidade específica do que o conselho exige. Alguns psicanalistas, no início do processo terapêutico, eles faziam terapia com seus pacientes caminhando, né? O Freud chegou a atender pacientes num banco de uma estação de trem. Ou seja, não havia esse conselho que fazia esse regimento ainda, que garantia que isso não acontecesse em espaços públicos ou abertos. Mas para alguns pacientes, essa subjetividade, a ideia de estar caminhando enquanto fala sobre um trauma, não só a nível neurobiológico, possibilita a reconsolidação desse trauma de uma forma muito mais fácil, como também possibilita essa ideia de segurança, essa ideia de sintonia do terapeuta com o paciente. Já a psicologia ela vai explorar muito mais os aspectos comportamentais desse paciente, vai olhar para esses traumas, para aquilo que o paciente traz, na tentativa de dizer, a partir do momento que esse paciente confia em mim como seu psicólogo, como seu terapeuta, existe uma possibilidade maior, a partir dessa confiança, dessa segurança, desse conselho ético que rege que o que ele disser aqui não vai sair desse espaço. Dessa forma, então, existe uma possibilidade maior de nós conseguirmos encontrar os traumas, falar sobre as dores dele, garantindo que ele compartilhando isso comigo não vai chegar para mais outra pessoa. Então, a base do vínculo terapêutico da psicologia com o paciente é a confiança.
é estabelecer confiança, estabelecer segurança, estabelecer não julgamento, não preconceito do terapeuta, psicólogo, para com o paciente. É isso que é a base do que a psicologia vai entender como vínculo terapêutico, esse espaço de respeito, de acolhimento, de não julgamento, de segurança, de validação. É unicamente isso que é o vínculo terapêutico na psicologia. E, de novo, sempre garantido, fiscalizado e assegurado também por um conselho ético, por um conselho federal da própria profissão, tá? Agora, quando nós falamos de vínculo terapêutico na psicanálise ou nas terapias psicodinâmicas, nós estamos dizendo que, por não ter também um conselho no sentido ético que vá lá e garanta um padrão de como isso deve acontecer, a psicanálise se entrega muito mais e tem um olhar um pouco mais profundo para essa ideia de vínculo terapêutico. Em psicanálise, nós chamamos essa conexão entre paciente e analista como transferência e contra-transferência. A transferência acontecendo do paciente para o analista e a contra-transferência é o analista reagindo e como o analista responde aquilo que o paciente está transferindo para ele como sentimentos. É uma dinâmica tão incrível que a psicanálise vai dizer que quando o paciente está no vínculo terapêutico, nesse espaço de transferência com o analista, ele olha para esse analista e os afetos, a raiva, as emoções e até as reações que ele tem com o pai, com a mãe, com qualquer figura que ele tenha que tratar uma relação, é projetada nesse analista. E a partir do momento que ele transfere essa raiva que ele tem do pai para essa figura analista que traz a representação desse pai, que ele transfere a frustração dessa mãe para esse analista que agora traz a representação dessa mãe, ele está revivendo aquela experiência de raiva com o pai, está revivendo essa experiência de frustração com a mãe. No analista exercendo esse papel, o analista precisa ter a consciência que aquele sentimento, aquele afeto que o paciente, o analisando, está transferindo para ele, não é o analista em si, mas é a representação que o analista faz naquele momento. O analista, consciente dos afetos ou da transferência que o paciente está fazendo para ele, tem um papel fundamental. Qual é a forma que o analista vai reagir ao que o paciente transferiu para ele? Qual é a maturidade do ego e do superego desse analista para pegar esse sentimento de julgamento, de raiva do paciente e não reagir a eles, mas, de certa forma, gerenciar e responder de uma forma mais positiva? Porque agora o analista, no lugar de pai, pode ter uma reação muito mais acolhedora a esse sentimento do filho, analisando. Assim como a mãe pode ter uma compreensão, também representada por esse analista, a essa raiva, a essa frustração que o filho, analisando, experimenta. Ou seja, a possibilidade do vínculo terapêutico vem, assim como o processo de cura, quando o analista, consciente do que o paciente está transferindo para ele, pega esses sentimentos, faz um trabalho, gerencia esses sentimentos e retorna eles para o analisando, para o paciente, de uma forma muito mais sutil, de uma forma mais respeitosa, de uma forma mais acolhedora. É nesse momento que o paciente percebe que eu posso reviver a frustração que eu tinha com a minha mãe, eu posso reviver a raiva que eu tinha com o meu pai, e dentro desse processo, a forma que esse pai, ou que eu lido, que eu experimento essa mesma raiva, essa mesma frustração é diferente. E essa experimentação diferente é a catarse que nós falamos, tá? É daí que nasce a ideia de que sim, eu posso me conectar com isso e eu vou sobreviver. Então, existe essa dinâmica de que a transferência e contra-transferência basicamente é que o analista vai fazer esse papel representacional desses vínculos do paciente. Fazendo esse papel representacional, o fundamental é como o analista responde e gerencia aquilo que o paciente transferiu para ele. Retorna isso para o analista, analisando de uma forma mais sutil, mais acolhedora, tá? Então, de certa forma, há essa representação que o analista faz na vida do paciente. E é essa representação que faz com que esse analisando, esse paciente, tenha a possibilidade de resolver o conflito, a frustração dele com a mãe, de resolver a raiva, a frustração dele com o pai, porque o analista exerce esse papel, tá? E isso, gente, acontece, eu acho que o papel fundamental é esse. Isso acontece especialmente para o paciente a nível subcortical,
ou seja, acontece a nível inconsciente. A transferência desse afeto, a forma que o paciente está reagindo àquele terapeuta, àquele analista, não é consciente para o paciente, mas precisa obrigatoriamente ser consciente e claro para o analista. O analista precisa ter essa consciência. O analista precisa ter consciência não só do que o paciente está transferindo para ele, de quem ele está representando para esse paciente naquela dinâmica, e, sobretudo, como ele responde aquilo, como ele reage àquilo, como ele devolve aquilo. Porque dentro dessa dinâmica, o analista, como superego, muito desenvolvido, muito reprimido, pode, de certa forma, traumatizar o paciente novamente. Pode retraumatizar o paciente nessa dinâmica com o pai, nessa dinâmica com a mãe. É por isso que o analista precisa estar consciente da transferência que ele está recebendo, para que ele faça uma contra-transferência assertiva. Tá? É isso, a psicanálise traz essa dinâmica de profundidade do que é o vínculo terapêutico para nós. Se nós agora vamos olhar para essa mesma dinâmica por esse viés especial da neuropsicanálise, que é essa junção em que a neurociência começa a trazer contribuições para a psicanálise como modelo de tratamento, nós vamos chegar em uma unificação, ou seja, basicamente, a neuropsicanálise traz essa dinâmica já aprofundada da psicanálise de como que se dá a transferência e a contra-transferência, pega elementos da psicologia na ideia de comportamental, de hábito, etc., e agrega o conhecimento em especial da neurociência afetiva. A partir desse momento, nós temos o vínculo terapêutico que vai considerar três instâncias. A instância comportamental, ou seja, a linguagem corporal, as expressões corporais que o paciente apresenta, que são elementos de transferência. Nós temos, então, agora esse campo representacional da transferência e da contra-transferência, ou seja, entender que nessa dinâmica inconsciente para o paciente subcortical, a forma que ele reage, que ele traz uma fala, que ele traz uma história para o analista, representa novamente a forma que ele traz a história, o que ele vivencia, as experiências dele, como ele conta aquela história para a mãe, para o pai. E aí traz um terceiro elemento, que é o que nós vamos entender hoje, traz uma instância neurobiológica de como isso acontece. Ou seja, a neurociência está dizendo que existem elementos específicos que vai facilitar ou dificultar o vínculo terapêutico. E é esse conhecimento, entender o que acontece dentro desse processo cerebral, que vai modificar a forma como vocês praticam hoje transferência ou contra-transferência, ou mesmo a ideia da psicologia do vínculo terapêutico. É esse conhecimento, entender que existem elementos sutis que podem comprometer o vínculo terapêutico, que podem comprometer a transferência do paciente com o analista. E é esses elementos, a nível inconsciente, pro paciente, que o analista precisa estar consciente, tá? Então, eu estou dizendo que em neuropsicanálise, a constituição desse vínculo terapêutico ou dessa transferência acontece tanto a nível comportamental, aquilo que não é dito através da fala, o corpo, as expressões, etc., como esse quesito muito mais representacional, que a forma afetiva como o paciente responde às perguntas, aos questionamentos do analista, é a forma inconsciente afetiva que o paciente responde à mãe, ao pai ou qualquer pessoa que ele tenha um problema a resolver. E aí, essa outra instância que é a neurobiológica, ou seja, existem circuitos emocionais que vão se ativar também a nível inconsciente. Então, se eu faço uma contra-transferência incorreta, não assertiva, eu estou ativando determinados circuitos emocionais daquele paciente que vai fazer com que ele tenha uma reação que não é favorável para o andamento ou para a continuidade do processo terapêutico. Para isso, vamos falar então o que é a base do vínculo terapêutico e da possibilidade de uma transferência acontecer, que é a ideia do apego, né? Acredito que todo mundo que estude aí no campo da saúde mental, que tenha estudado psicologia, psicanálise, sabe o que é o apego. O apego tem uma teoria fundamentada, conhecida como a teoria do apego, que foi fundamentada pelo psicanalista John Bowlby, e o Bowlby vai, então, estudar algumas crianças para ele constituir, pegar padrões de apego que cada criança tem com o seu cuidador, com o pai e com a mãe. Então, um apego, uma definição que nós temos do apego, uma definição operacional, que eu sempre trago essa ideia de definição operacional no sentido de que definição operacional é aquilo que
basicamente segue todos os critérios, mas a forma que eu trabalho isso em uma abordagem diferente de outra, mas o que é apego para todas as abordagens é a definição operacional. O apego é o vínculo emocional que os bebês formam com seus cuidadores. Vejam, atentem-se a essa palavra, com seus cuidadores. A gente precisa, falando em especial da vida adulta, depois dos 2, 3 anos de idade, começar a desconstruir essa ideia de que a mãe tem esse papel fundamental. A gente sempre está falando de mãe biológica, ainda que biológica, mãe é uma função. Em especial na psicanálise, mãe é uma função. Significa que se essa mãe biológica deixa de estar presente, qualquer outra pessoa, de uma forma assertiva, pode tomar esse lugar, tomar essa função de mãe. Seja um pai, né, seja o masculino, seja o feminino, qualquer pessoa pode tomar esse lugar de cuidador, tá? Então, mãe, aqui nós estamos olhando no olhar psicanalítico como uma função. Num quesito neurocientífico, nós estamos dizendo que essa mãe ela tem um papel fundamental até os 2 anos e meio de idade. Aí a gente está falando de uma questão neurobiológica. Neurobiológica, a mãe tem uma função que é somente dela, e a gente tem que começar a aceitar isso. Porque, assim, eu sei que na psicanálise a gente está falando que mãe é uma função, mas aqui eu estou pegando uma fase muito crítica, extremamente sensível, como nós vamos entender mais adiante, sobre o desenvolvimento desse feto, desse bebê, e a mãe, por essa conexão ainda intrauterina, tem com esse bebê, que o pai não tem. O pai traz uma influência muito significativa, mas essa influência do pai acontece a partir dos 2, 3 anos e meio de idade, tá? Aqui, neurobiologicamente, nós estamos falando especial da mãe, essa ideia de apego da mãe. Então, esse vínculo ele começa muito cedo, tá? Os estudos hoje comprovam que no 22º dia, na 21ª semana de gestação, o bebê já começa a estabelecer certas conexões afetivas com essa mãe, ou seja, esse bebê já começa a ser nutrido num campo afetivo, porque no campo biológico isso muito antes, mas nesse quesito afetivo, de como regular os seus afetos, o bebê já começa a ter com a mãe a partir dessa 22ª semana. E olha que interessante, porque nesse momento eu estou dizendo que quando o bebê está desenvolvendo no seu nível embrionário, as primeiras regiões a se desenvolver nesse feto é o tronco cerebral, né? É o tronco cerebral que começa a constituir o desenvolvimento, então. Esse tronco cerebral que vai trazer esse sistema límbico é o que traz a ideia dos afetos para nós. É onde está localizado os circuitos emocionais, as 7 necessidades afetivas. Significa que se essas necessidades afetivas já estão desenvolvidas, quando a mãe começa então a influenciar esse bebê, é quando esse tronco cerebral já se desenvolveu. Porque o bebê já tem afeto, o bebê já consegue sentir. A nível não cognitivo, mas a nível afetivo, primitivo, o bebê já consegue sentir. E o que ele sente, a forma que ele sente, a forma que ele consegue lidar com o que ele sente, é totalmente influenciado por essa mãe. É dependente por essa mãe. Tá? Não é pelo externo, é especificamente pela mãe. Vocês vão entender isso num gráfico mais adiante. Mas então, o apego é basicamente isso. Não só um bebê, mas qualquer mamífero precisa ter esse circuito biológico de apego, porque nós nascemos extremamente dependentes dos nossos cuidadores. Falando em especial do ser humano, nós nascemos muito mais dependentes do que os outros mamíferos. Se nós temos essa dependência tão grande, é necessário que tenha um circuito biológico, comportamental, afetivo que leve-nos a nos conectar com alguém que vá garantir a nossa sobrevivência até um determinado momento em que a dependência começar a surgir. Mas até lá eu preciso de uma garantia de cuidado. É por isso que existe esse apego. Não somente esse apego ele é do bebê para com o cuidador, como biologicamente é do cuidador também para esse bebê. Porque não adianta o bebê querer um cuidador se não existe um circuito biológico do cuidador que corresponda ao que o bebê necessita, tá? Então, apego é isso, é um vínculo emocional que esse mamífero constitui, forma com os cuidadores para garantir a sua sobrevivência, dada a sua imaturidade precoce de nascimento. Quando nós falamos, então, de tipo de apego, é inevitável que nós citemos o próprio John Bowlby, né, quando ele vai fazer lá os seus experimentos sobre a teoria do apego.
Então, falando um pouquinho de cada estudo que nós temos aí até o momento presente em que há uma atualização e uma inferência muito grande da neurociência, começou especificamente pelo John Bowlby, que é considerado o pai da teoria do apego, e esse nome está até incorreto, porque a gente fala teoria do apego. Primeira coisa, attachment, se você traduz o attachment para o português, não é apego, seria vínculo, seria teoria do vínculo, tá? E não é nem mais uma teoria, porque tem tanta comprovação, a neurociência comprovou tanto isso que não se chamaria mais teoria do apego, não é uma teoria, é uma comprovação, ou seja, uma formação do vínculo, do attachment, tá? Então não vamos chamar teoria de apego, vamos chamar especificamente disso, tipo de vínculo, tipo de apego, tipo de vínculo. Mas o John Bowlby começa então a estudar, perceber crianças numa instituição de orfanato, que essas crianças elas têm um comportamento desregulado, ou seja, ele começa a estabelecer padrões, ele encontra lá 3 padrões, mais adiante o outro vai descobrir um quarto, mas padrões específicos de comportamento. Determinada criança que foi abandonada pelo pai, diferente das outras crianças que não foi abandonada pelos pais, elas têm um comportamento padronizado de, sei lá, ter distância, ter dificuldade em se aproximar de outras pessoas. Crianças que foram abandonadas pelos pais também nessa instituição de orfanato tendem a ter dificuldade de se abrir afetivamente, de falar sobre a sua história, de se conectar intimamente com alguém. Então, o John Bowlby vai perceber esses padrões e ele vai constituir a ideia de padrões de apego, ou seja, todos nós, nessa infância, constituímos padrões de apego. O mais importante do que o Bowlby consegue comprovar é que esse padrão de apego, ele não acontece ali na infância e fica na infância. Esse padrão de apego, ele vai percorrer, nos acompanhar durante toda a nossa vida. Mas uma contradição, estudando neurociência afetiva, que eu encontrei na teoria do apego do Bowlby, é que quando o Bowlby foi observar essas crianças no orfanato, não tinha um pai, uma mãe, um cuidador que fizesse a substituição dessa mãe que abandonou, que fizesse a substituição desse pai que abandonou. E aí lembre-se que eu falei que não é necessariamente a mãe biológica que precisa fazer esse lugar de cuidado, esse lugar de cuidador. Qualquer pessoa que se predisponha, masculino ou feminino, a fazer esse lugar de cuidador, regula emocionalmente essa criança. E quando o Bowlby vai observar essas crianças, não tem ninguém ali que faça esse cuidado, que de certa forma esteja conectado a essa criança para substituir esse pai, essa mãe que abandonou. E aí, talvez a gente entraria até num quesito um pouco polêmico que, para vocês terem uma ideia, eu acompanho muito assim casos de crianças que são abandonadas ou negligenciadas pelos pais, e aí o conselho tutelar vai lá, pega essas crianças, tira essas crianças e leva para uma casa de apoio, uma instituição, etc. Mas é interessante porque, do ponto de vista da neurociência, se você pega uma criança que é negligenciada pelos pais e retira essa criança dos pais e leva essa criança para um orfanato, aí eu não estou pegando valores morais aqui, tá, gente? Estou trazendo um dado. A nível neurocientífico, o cérebro ou o sofrimento dessa criança, ele é muito mais traumatizado, ele é muito mais impactado, prejudicado no orfanato do que se ele continuasse sendo negligenciado, mas continuando ligado a esses pais, a essas mães. E aí o problema, o erro, não é tirar a criança do lugar de pai e mãe biológico, é tirar a criança de um lugar que minimamente ela se sente pertencente, ela se sente acolhida. Disfuncionalmente ela se sente acolhida, negligenciadamente ela se sente acolhida, pertencida, cuidada. E aí você pega essa criança, tira desse lugar e leva para uma instituição de internato, onde essa criança começa a sofrer bullying, que de certa forma se compara à negligência dos pais, mas diferente do orfanato, na instituição você não tem um cuidador específico para cada criança. Você tem uma instituição que representa uma série de crianças, e o que o orfanato garante para essas crianças é uma cama, comida e banho. Mas do ponto de vista afetivo, não tem ninguém que exerça esse papel. Às vezes, uma terapeuta, uma psicólogo para 200, 500 crianças. Então, não existe isso. E aí, o que eu estou dizendo, basicamente, é quando nós propomos tirar uma criança de um ambiente em que ela sofre, principalmente fisicamente, em que ela é negligenciada fisicamente, nós precisamos garantir
que essa criança, nesse outro lugar, nessa outra instituição, ela vai modificar, ela vai atualizar o seu modelo de apego, que é encontrar alguém que faça essa substituição. Tanto que um casal foram refazer a teoria do Bowlby atualizado numa instituição, e aí uma dessas pesquisadoras, todos os dias, ela levava comida para uma dessas crianças, para essas crianças, contava história para essas crianças, fazia o lugar de cuidador. Quando eles foram olhar o cérebro dessa criança a nível neurocientífico, eles perceberam que o cérebro dessa criança se regulou emocionalmente. Ou seja, não é sofrimento físico, não é o sofrimento físico que é maior do que o sofrimento emocional. Para a criança sofrer fisicamente, do ponto de vista neurocientífico, mas recebendo minimamente um afeto, tendo minimamente um cuidador responsável, é menos prejudicial do ponto de vista do desenvolvimento emocional do que o sofrimento especificamente anulado fisicamente e levado para não ter sofrimento fisicamente. Então, eu estou dizendo que o sofrimento emocional, ele se equipara, ou, na verdade, ele poderia ser até maior do que o sofrimento físico. Então, se nós retiramos uma criança de um ambiente em que ela sofre fisicamente negligência, o Estado precisaria garantir que ela está saindo desse lugar, mas está indo para um outro lugar onde ela vai ter essa reparação afetiva. E não é o que a gente acompanha hoje. Tanto que um dos motivos, das razões pelas quais aquele livro, The Archaeology of Mind, Arqueologia da Mente, que vocês têm capítulos nesse curso, foi construído, foi reescrito antes do Effecto Neuroscience, é porque a Lucy Beaven, que era uma psicóloga psicanalista, participou de um caso judicial na Califórnia do Norte, em que uma criança foi abandonada, dada para adoção pelos pais biológicos, e aí essa criança estava quase 8 meses com os pais adotivos. Depois o Estado reverteu essa ideia de adoção, porque o pai não aceitou a adoção, o pai biológico, e aí o Estado teve que devolver, agora os pais adotivos tiveram que devolver essa criança para os pais biológicos. Foi tão interessante que essa criança ela estava adaptada com os pais biológicos, saiu dos pais biológicos, foram para os pais adotivos. Nesses pais adotivos, ela começou a se regular novamente, saiu desses pais adotivos e voltou para esses pais biológicos novamente. E a Lucy Beaven vai dizer que o prejuízo cognitivo, afetivo que essa criança teve foi quase zero. Quase zero. Por quê? Porque o tipo de apego ele não é rígido, ele se modifica. Então, a ideia que eu estou dizendo é que nós precisamos garantir um mínimo de negligência afetiva quando nós fazemos esse tipo de movimento. Então, se nós baseamos somente na teoria primária do John Bowlby, da teoria do apego, nós estamos desconsiderando que não. É como dizer para o Bowlby, se tivesse alguém que fizesse o papel de cuidador para essas crianças, elas não teriam os padrões de apego tão rígidos que você observou. É essa a conclusão da teoria do apego do Bowlby, tá? Além do Bowlby fazendo esse experimento que ele observou essas crianças nessa instituição, temos lá também a Mary Schott, que vai observar, vai intitular um experimento chamado A Situação Estranha, e nesse experimento, A Situação Estranha, o que ela faz é colocar uma série de crianças com as mães, e aí essas mães saem sem falar nada e de repente retornam novamente, para observar como cada criança reage à ausência da mãe, à saída da mãe, ao retorno da mãe. E aí ela começa a observar que algumas crianças ficam muito inquietas, agitadas quando a mãe sai. Outras crianças ficam indiferentes com a saída ou com o retorno da mãe. Outras crianças ficam extremamente raivosas, imprevisíveis quando a mãe sai e quando a mãe chega. Então ela começa a observar, fazer uma atualização da teoria do apego do Bowlby e colocar essa teoria nessa atualização. Ou seja, observar essa criança agora se relacionando com a mãe. E aí ela começa a dizer que então existem ali 4 tipos de apego, pegando os 3 do Bowlby e agora atualizando isso como outro estudioso, temos 4 tipos de apego. Esse é o padrão que a teoria do apego vai dizer. 4 padrões, 4 formas de se apegar. E essa forma de apego que se acontece ali na primeira infância, ela vai reverberar por toda a vida do indivíduo, nas suas relações sociais, conjugais, familiares, etc. Além da Mary, a gente tem o Harry Frederick Hello, que faz um experimento com um macaco mamífero, que é muito interessante, vocês podem ver na imagem ali, são 2 mamíferos, são 2 macacos que ele faz, um macaco feito totalmente de grade,
um outro macaco feito de grade, mas com uma almofada, uma coberta, um cobertor bem aconchegante, que também imita o pelo do macaco. E aí esse filhote de macaco, o interessante é que ele passa cerca de 1 hora com esse macaco de arame que dá o alimento, o leite. O outro macaco que é bem aconchegante não dá leite, é só aconchego, o outro é só alimentação. Ele passa cerca de 1 a 3 horas ali durante o dia todo mamando nesse macaco que gera o leite, mas as outras cerca de 18 ou 16 horas o macaco passa abraçado com esse macaco que é aconchegante. E aí o que o Harry vai observar é que, especificamente, então, o vínculo terapêutico, a sensação de acolhimento, ele é muito mais importante do que a própria alimentação. Ou seja, o cuidado que eu acabei de falar para vocês, o cuidado de alimento, de segurança, etc., dentro do ponto de vista biológico, físico, ele é importante. Mas o cuidado emocional, a sensação de pertencimento, a sensação de acolhimento afetiva é ainda mais importante. E do ponto de vista do mamífero macaco, foi isso que o Harry observou, tá? Que o macaco tem uma preferência por acolhimento do que por alimento. Porque ele poderia estar o tempo todo ali no alimento, mas não, ele tem uma preferência. E aí eu até trago uma ideia, gente. Eu acho que esse experimento do Harry comprova que a homeostase, do nosso ponto de vista neurociência afetiva emocional, ela é muito mais importante, muito mais difícil de atender do que a homeostase biológica, do que a homeostase homeostática do ponto de vista de alimento, comida, sono, descanso, etc. É isso que esse experimento comprova para nós. Depois desse experimento, nós temos o experimento ali feito pelo Conrad Lorenz. O Lorenz vai fazer um experimento chamado de imprint. Esse imprint, basicamente, ele pega meia dúzia de ovos de pato, depois de ganso, depois ele pega mais meia dúzia, e ele coloca para chocar esses ovos em ambientes diferentes. Quando esses ovos são chocados perto dessa mãe ganso, e quando esses filhotes de ganso vêm à tona, quando eles nascem, eles fazem um imprint no mesmo instante com a mãe. Então, a mãe é a primeira coisa que eles viram, o primeiro ser vivo que eles se vincularam. E aí o Lawrence vai dizer, e se eu pegar essa outra meia dúzia, colocar para chocar, e quando eles nascerem, a primeira pessoa que eles verem sou eu. O primeiro organismo vivo que eles verem aqui sou eu. E ele faz esse experimento. Quando ele faz isso, os patos, os gansos, quando nascem, veem ele pela primeira vez e fazem um imprint com ele. Ou seja, tem ele como cuidador primário. Assim como os outros meia dúzia de ganso tiveram um outro ganso-mãe como cuidador primário. Depois ele faz alguns experimentos. Ele coloca esses gansos, todos eles, numa caixa, tá? Os 12 numa caixa, e aí ele fica de um lado e a mãe ganso fica de outro. Quando o outro pesquisador levanta a caixa, os 6 gansos que tiveram imprint com a mãe ganso vão em direção a ela, mas os 6 gansos que tiveram imprint com ele vão em direção a ele. E aí, aonde ele vai, vocês veem os gansos acompanhando ele na imagem. Ou seja, o imprint que esses gansos fazem é com o primeiro cuidador que eles encontram na frente dele. E aqui a gente está falando que o animal, ou o pato, não está considerando a espécie. Ele está considerando o primeiro organismo vivo que eu vejo. E aí esse ganso se vincula ao Lawrence, como os outros gansos se vinculam à mãe. Tá? Isso é o que a gente chama de conexão de imprint. Tá? Nós temos isso, já que a mãe produz esse feto ainda no seu ventre, do filhote já, do bebê especificamente com a mãe, porque esse imprint acontece a nível para os seres humanos embrionário. Aqui, o Lawrence só fez esse experimento para dizer que se você tem alguém que é esse modelo de apego na sua infância, esse modelo de apego vai reverberar a vida toda. Então, quando eu estou batendo na tecla que nós buscamos, ou o próprio Freud falava, o pai ou a mãe para se relacionar, a gente está falando do ponto de vista da teoria do apego, do ponto de vista ali do imprint, que o Lawrence comprovou, tá? E aí isso não tem a ver com fisionomia física, tá? Até porque o Lawrence não tem nada a ver com o ganso, com a mãe ganso desses gansinhos ali, né? É a primeira visualização, é o primeiro tipo de apego, é o primeiro imprint que acontece, tá? Se eu falei que isso acontece a nível subcortical, basicamente eu estou falando da área de estudo da neurociência afetiva. É basicamente esse o campo de estudo da neurociência afetiva. Ou seja,
Se nós já passamos ali estudando todos aqueles circuitos emocionais, gente, eu estou dizendo que o tipo de apego vai ativar aqueles circuitos emocionais. Lembra os 7 afetos fundamentais? Então, os circuitos ou o tipo de apego emocional vai ativar basicamente esses circuitos emocionais do paciente durante o processo terapêutico, durante o relacionamento conjugal, o relacionamento social e assim sucessivamente. 2 sistemas são fundamentais para vocês conhecerem, se vocês quiserem se especializar em tipos de apego em vínculo terapêutico. Os 2 sistemas que mais comprometem o vínculo terapêutico, a transferência, é o sistema Panic e Grief, que é o nosso sistema de vínculo, e o nosso sistema Care, que é o sistema de cuidado. E está presente em todos os mamíferos, tá? Então, entendam que esses 2 sistemas, eles vão ter um aprendizado de serem sensibilizados ou um aprendizado de serem desregulados nessa primeira infância. Quando eu estou constituindo o meu tipo de apego, basicamente eu estou dizendo que essa relação vai ativar ou desativar o meu sistema Panic Grief. Nessa relação, eu sinto a ativação ou eu não sinto a ativação do meu sistema de cuidado? É isso que o vínculo terapêutico está constituído. Essa seria a neurobiologia desse tipo de apego, tá? Então, compreender que são esses 2 sistemas que têm essa fundamentação resgata o nosso estudo inicial desse curso da neurociência afetiva como base do que nós trabalhamos em neuropsicanálise. Para fazer uma revisitação, vamos lembrar do sistema Panic Grief, que é o pânico, tristeza, basicamente um sistema que é ativado quando eu pego e separo o filhote do seu cuidador. Então, para que esse sistema existe a nível evolutivo? Imagina, eu disse que nós, entre os mamíferos, somos uns dos que mais nascem precocemente com essa dependência de um cuidador para garantir a nossa sobrevivência até uma tenra idade. Nesse sentido, eu estou dizendo que se eu sou separado, se esse cuidador que garante a minha sobrevivência se distancia de mim, o que eu preciso fazer para ele retornar? Biologicamente, o que a natureza fez foi implantar esse sistema, e aí ele diz: todas as vezes que o seu cuidador se afastar de você, ou que você sentir medo e esse cuidador não estiver por perto, esse sistema vai se ativar. Gente, mas a coisa mais importante, esse sistema vai se ativar a nível subcortical. Significa que eu não vou ter consciência que o meu sintoma, o que eu estou sentindo, é porque eu estou dentro de um relacionamento e eu não estou sentindo esse vínculo desativar, esse sistema Panic Grief parar de hiperativar. É porque eu estou dentro de um relacionamento, eu não estou suprindo a minha necessidade de vínculo. Se eu não estou suprindo a minha necessidade de vínculo, esse sistema vai se ativar. Quando esse sistema se ativa, ele faz uma descarga de capa opioide na nossa corrente sanguínea e ele está dizendo, enquanto você não garantir que esse cuidador esteja próximo, vai continuar doendo. Enquanto você garantir que esse relacionamento não supre a sua necessidade, vai continuar doendo. Mas essa dor, ela não é consciente no sentido de panic grief. Não é consciente que o sofrimento da pessoa é por causa de vínculo. É consciente o sintoma, o sofrimento, a dor, a ansiedade, a depressão, o medo, isso é consciente. Mas a razão do porquê está doendo não é consciente para a pessoa, tá? O nosso papel enquanto psicanalistas é interpretar isso, é analisar isso, é descobrir isso. Esse sintoma, essa dor que a pessoa está sentindo, essa ansiedade que a pessoa está sentindo, vem de qual sistema afetivo? Vem do panic grief? Tá, então vamos olhar para a relação dessa pessoa. Olhando para a relação, você vai perceber que esse relacionamento não supre a necessidade do tipo de apego dessa pessoa. Não supre a necessidade que ela tem para se sentir amada. A maior dificuldade que a gente tem é que as pessoas querem demonstrar que amam na linguagem delas. Se é demonstrar que amo, se é demonstrar que eu gosto de você, eu tenho que adentrar o seu mundo e fazer na tua linguagem. A minha linguagem é para eu receber, é como eu me sinto amado. Agora, para o outro, não, tem que ser na linguagem dele. É um movimento difícil. É por isso que o relacionamento não é um conto de fadas, ele requer esforço. Eu tenho que adentrar o mundo do outro, adentrando o mundo do outro, compreendendo o tipo de apego do outro, eu vou na linguagem do outro demonstrar que eu amo. É difícil, dá trabalho, requer esforço. Mas é sobre isso o relacionamento, sobre esforço. Então, da mesma forma, eu estou dizendo que quando o paciente estiver no vínculo terapêutico,
O que vai ativar o sistema panic grief e fazer ele sofrer não é consciente para ele. O sintoma, o que ele está sentindo, o que faz ele desistir do tratamento, que faz ele recuar do vínculo terapêutico, é consciente. Mas ele não sabe que é por causa de vínculo. Ele não sabe que é por causa do tipo de apego, porque isso é a nível subcortical. Isso não passa pela consciência para ser ativado. Porque se dependesse da consciência para ser ativado, imagina o quanto nós sofreríamos, porque quantas relações nós temos que nós somos só mais um. Nós não temos esse peso que nós achamos que temos dentro dessa relação. E ter consciência disso requeriria todo o tempo um trabalho nosso para tentar restaurar esse vínculo, para tentar trazer esse cuidador. Então, é esse sistema que nós utilizamos no vínculo terapêutico. Se eu pudesse resumir, o nosso papel dentro do vínculo terapêutico é desligar esse sistema, é desligar o panic grief, porque enquanto ele está ativado, ele está fazendo o paciente sofrer, está doendo. Tá? E é para isso que ele está lá. Se um filhote de pássaro, por exemplo, não tivesse esse sistema, quando a mãe sai para buscar alimento, o filhote não tivesse um sistema que fizesse ele gritar, chamar por essa mãe quando ele sente fome, quando ele sente medo, essa mãe não voltaria para trazer o alimento para ele. Desculpa. Então, é basicamente para isso que esse sistema existe, para garantir que um cuidador vai cuidar de você até quando você precisar, até quando você tiver independência. É por isso que dói, é por isso que às vezes a gente não quer sofrer pelo outro e continua sofrendo. Racionalmente, a gente sabe que aquele relacionamento é ruim, mas a gente continua sofrendo e querendo voltar para o relacionamento. É por isso que eu disse que tirar um filho, um bebê, de uma mãe, de um pai que negligencia fisicamente, e colocar ele no orfanato que ele é negligenciado afetivamente, é às vezes pior do ponto de vista do desenvolvimento emocional do que deixar ele lá sentindo-se pertencente, sentindo-se conectado. Ok? Então, fundamentalmente, o outro sistema que vai ter um impacto muito grande, e é esse sistema que nós utilizamos dentro do vínculo terapêutico para desligar o panic grief. Lembre-se, panic e grief ativado, liberação de capa opioide, sensação de abandono, dor, morte, uma dor mais intensa que a dor física, a dor que não pode ser visualizada, tá? E aí nós usamos esse sistema de cuidado, ou seja, para nós equilibrarmos o panic grief, nós temos que ativar esse sistema. Ativando o sistema que é o sistema de cuidado, nós desligamos o sistema panic grief. Se no processo terapêutico o paciente se sente cuidado, acolhido, validado emocionalmente, escutado, o panic grief se desliga. Por quê? O panic grief, a gente fala de capa opioide, que gera um sofrimento, uma dor real. O sistema QE ativa ocitocina e mu-opioide. Esse mu-opioide é a transformação desse capa opioide em mu-opioide. Aí é uma sensação de prazer, uma sensação de acolhimento, uma sensação de pertencimento, semelhante a alguém que usa uma cocaína da vida. A cocaína é uma substância externa que você ingere e traz essa liberação de mu-opioide. Já o mu-opioide saudável, biológico, ele é endógeno, é o nosso corpo que produz capa opioide, se torna mu-opioide. É esse mu-opioide que traz a sensação de prazer, que ativa a sisteminha de recompensa que nós temos. Então, no processo terapêutico, esse papel aqui, esse sisteminha de cuidado é fundamental. É ele que nós precisamos ativar, é ele que nós precisamos trabalhar. E aí existem inúmeras formas que nós podemos fazer isso para ativar esse sistema. Ativando esse sistema, basicamente, nós estamos fazendo uma regulação emocional, uma regulação afetiva daquele paciente. E como que eu aprendo, Eduardo, se eu, por exemplo, ou se o meu paciente, ele vai estar reagindo ao mundo pelo sistema primário e pelo sistema secundário? O que define, né, a maneira que eu vou gerenciar os meus afetos? Quando eu tiver um afeto ativado, porque é inevitável que eu experimente elementos de rejeição na vida, é inevitável que eu experimente elementos de não pertencimento no mundo. E aí, quando eu experimentar, inevitavelmente, quando o meu paciente experimentar no mundo, nas relações dele, nos grupos sociais dele, o que vai definir se ele vai ser ativado ou a forma que ele vai gerenciar esse afeto vai ser primário ou vai ser secundário? Se vai ser funcional ou se vai ser disfuncional? Por que eu estou dizendo isso? Porque na infância, lá naquele momentinho da negligência, existe ali crianças que vão passar por essa negligência e ainda assim não vão estar no sistema primário. Tem crianças que vão passar pelo sistema de negligência e ainda vão desenvolver o sistema secundário.
Mas aí existe uma coisa muito interessante para a gente considerar do ponto de vista neurobiológico. Aqui nessa imagem vocês estão vendo basicamente a representação de como a forma que a mãe gerencia os seus afetos, as suas necessidades emocionais, são transferidas para o bebê, para o feto ainda em desenvolvimento. Ainda dentro da vida embrionária, o feto já começa a aprender com a mãe a como regular os seus afetos. De uma forma mais básica, eu estou dizendo que se a mãe, no período de gestação, está num ambiente muito estressor e a mãe experimenta um nível de estresse muito alto, noradrenalina e cortisol sendo liberada a pequenos estímulos, significa que a forma como a mãe gerencia esse cortisol, gerencia essas situações estressantes, que vai ativar o circuito de raiva ou o sistema panic-grief dela, vai ser a forma que o bebê vai estar sendo influenciado a gerenciar a própria forma que ele lida com o cortisol, a própria forma que ele lida com a noradrenalina. Então, digamos que esse bebê agora nasceu, esse bebê saiu da vida embrionária, está lá com um ano e meio. Nesse momento, gente, nenhum aprendizado que o bebê tem com a mãe é pela fala, é teoricamente pelo exemplo. Aqui, todo o aprendizado, até o aprendizado cultural que o bebê recebe, é de um ponto de vista neuroafetivo. É o afeto, a maneira que a mãe reage ao mundo afetivamente, que transmite para esse bebê a forma que ele deve reagir ao mundo afetivamente. Então, a forma que a mãe regula, lida com a sua raiva, é a forma que o bebê vai aprender a regular e lidar com a sua própria raiva, tá? Isso não é racional, isso não é cognitivo, isso é primitivo, isso é subcortical. Então, um exemplo que eu coloquei ali é, e aí esses hormônios que a mãe tem lá, como a prolactina, a ocitocina, tudo que a mãe experimenta, gente, a esse nível de gestação, penetra a camada da placenta e chega ao bebê. O bebê é nutrido por esses afetos, é nutrido por essas substâncias, ele é impactado por essas substâncias. É por isso que uma mãe que passa por um período de estresse muito grande durante a gestação vai ter um filho, um bebê, com uma predisposição muito maior a ser reativa ao cortisol. Uma probabilidade a irritação muito maior, porque o nível de cortisol dele é liberado com mais facilidade. Há uma hipersensibilização desse sistema rage dele, nesse sistema fear, que faz com que o cortisol ou a noradrenalina seja liberada com mais facilidade do que uma criança em que a mãe não passou por esses períodos de estresse, tá? E eu coloquei ali um diagramazinho para vocês entenderem assim. Então, entende que tem o cérebro da mãe, se a gente estivesse olhando, seria isso, o cérebro da mãe. E aí existe, sei lá, um ambiente. A mãe experimenta uma raiva, a mãe experimenta um medo. A forma que a mãe faz a regulação desse medo, ou a forma que a mãe faz a regulação dessa raiva que ela sentiu, vai acontecer com o bebê. Inevitavelmente, o bebê já na pré-infância ele experimenta isso. Então, o bebê tem um afeto de raiva. O bebê sente raiva, o bebê sente medo, etc. Quando o bebê vai fazer isso, e aqui, gente, eu não estou dizendo que a mãe precisa estar presente, acreditem, a mãe não precisa estar presente. Ah, a mãe precisa estar em casa para isso acontecer, não, tá? Então, o bebê está aqui nesse momento, e aí o bebê experimentou medo. O que que o bebê faz? O bebê se conecta ao cérebro emocional da mãe. Depois desse cérebro emocional, o bebê então tem uma reação, ou seja, ele pratica a regulação emocional pela informação, pelo exemplo que a mãe dá para ele, pela instrução que a mãe está dando para ele. Tudo isso acontecendo tanto para a mãe quanto para o bebê a nível subcortical, a nível inconsciente. Então, o bebê sentir raiva, vou lá na mãe, mãe, estou sentindo, basicamente, metaforicamente seria isso, tá? Mãe, estou sentindo raiva, o que que eu faço? A mãe, então, fala, faz isso para você amenizar a sua raiva. Daí o bebê, depois de consultar a mãe, ele dá a resposta, ele pratica a regulação emocional. Então, se a mãe pratica a sua regulação emocional de uma forma disfuncional, a probabilidade do bebê consultar esse cérebro subcortical da mãe e a resposta for regula de forma disfuncional, o bebê também regular de forma disfuncional, tá? Então, todas as reações afetivas que nós temos impactam afetivamente os nossos pacientes. É por isso que eu disse para vocês que a dificuldade do vínculo terapêutico é que ele acontece a nível subcortical, ou seja, inconsciente. Então, somos nós que precisamos estar consciente de como nós estamos reagindo ao que o paciente nos transmite. Porque o paciente transmite inconsciente, nós sentimos essa transmissão,
Claro que no desenvolvimento da vida adulta existem outras ferramentas para facilitar essa transmissão, a voz, mas acreditem, o cérebro subcortical continua fazendo interpretações da fisionomia, do comportamento, do tom de voz, da aparência, da expressão desse paciente e vice-versa, tá? Então, isso é só para explicar para vocês que na vida intrauterina isso ainda acontece, tá? Isso já está acontecendo lá, a nível inconsciente para essa mãe.